Está no ar, mais um podcast da Farmácia Autogerenciável. Esse é o podcast de número 2. A gente está começando aqui o podcast número 2. Eu sou o Eduardo Valério, fundador do Farmácia Autogerenciável, e hoje estão comigo aqui os especialistas no método Farmácia Autogerenciável. Vou deixar eles se apresentarem aqui, depois a gente vai começar a discutir um tema muito legal, que a gente sempre acaba discutindo com os empresários que passam pelos nossos treinamentos, pelas nossas consultorias, pelas assessorias, enfim, pelos processos de coaching, que a gente fala sobre a liderança e como ela deve se comportar ao longo da trajetória, né, do colaborador, do liderado, porque no final das contas esse liderado ele vai precisar de aprendizados e a gente é o agente, né, que vai dar ali a transformação e o conhecimento que esse liderado precisa. E aí a gente precisa entender como fazer isso da melhor maneira possível para que esse liderado se desenvolva. Canunes, hoje eu vou começar por você aí. Dá um oi para a galera que está assistindo a gente aqui agora ou ouvindo a gente, né? E o que você pensa desse tema? Você gosta, não gosta? Conversa muito sobre esse tema com os empresários? Dá um oi aí, pessoal. Show de bola, Edu. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Eu sou a Karina Nunes e é uma grande honra ter você aqui com a gente. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema fantástico e ele é um divisor de águas na hora que o líder começa a ter essa consciência de como lidar em cada situação com cada pessoa, porque liderar não é ter um mesmo nível de liderança com todas as pessoas, é saber enxergar a necessidade de cada colaborador. Então, vem com a gente, esse é o tema de hoje. Show de bola. Kaiqueda. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, o nosso segundo. E o assunto é um assunto que eu amo e que aparece muito quando eu falo com os empresários. Porque tem muitos empresários que quando começam, eles não são líderes ainda, né? E isso que a gente vai falar hoje é realmente uma habilidade que o líder precisa desenvolver. Fica aqui com a gente que você vai adorar saber sobre esse assunto. Show de bola. Isso foi legal até, né? Eu quero até aproveitar esse comentário da cá, porque é o seguinte, tem muita gente que acha que liderança é um dom, né? E a Karina acabou de falar assim, é uma habilidade, né, que o líder precisa desenvolver. Então, a liderança é uma tarefa, né, que depende de várias habilidades. Então, ela não é um dom, né? Ah, eu nasci líder ou não nasci líder. Lógico que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras, mas a liderança, assim como qualquer outra questão que a gente precisa executar dentro da nossa empresa, é uma habilidade que a gente desenvolve, né, como um músculo. Se a gente repete bastante vezes, a gente acaba desenvolvendo. Então, fica ligado aí para você desenvolver e vai pegando os insights aí, né? Esse foi o primeiro que eu tive aqui hoje, eu vou trazendo isso com a galera e você já vai anotando aí também. Ale, e você, meu amigo? Show de bola. Obrigadão, Edu, por mais esse podcast aí de número 2. Fantástico. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a liderança situacional. Um pouco que já foi comentado para complementar, né? A maioria dos donos de empresas, né? Eles criam uma empresa, mas eles, de fato, como foi falado agora há pouco, eles não se tornam líderes, né? Então, eles acreditam que porque tem uma empresa ou porque tem uma equipe de 3, 5 ou 10 pessoas, ou até mais pessoas, que sejam líderes. E só vão ser líderes, de fato, eu falo de duas formas: quando ganhar o direito de liderar e quando também ter ferramentas para liderar. Não adianta querer ser líder sem ferramentas também. E a gente, no primeiro episódio, a gente viu sobre delegação. Se você não escutou, vai lá escutar. E hoje a gente tem uma outra ferramenta que é a liderança situacional aí, que fantástico, muito bom. Show de bola. Primeiro a gente já falou sobre a delegação, que é uma das habilidades que o líder deve ter, e agora a gente vai falar sobre essa questão da liderança situacional, né, de como a gente pode se comportar, né, enquanto líderes, trabalhando os nossos liderados. Então, para começar essa discussão, eu quero trazer à tona o seguinte, né? Hoje eu quero aproveitar, inclusive, o que está acontecendo aqui na empresa hoje. Se vocês olharem aqui, né? Eu estou aqui, vou mostrar um pouquinho, a galera está ali trabalhando, e aí aqui, nessa primeira estação de trabalho, tem duas pessoas ali, o Cristiano e o Matheus, e eles estão lado a lado agora, por quê? Porque o Cristiano está ali passando algumas informações, fazendo um treinamento inicial com o Matheus. O Matheus está começando hoje aqui na empresa. E aí, o tratamento que eu dou com o Cristiano é completamente diferente do tratamento que eu preciso dar
ao Matheus. Por quê? Os dois estão em estágios diferentes e eu, como líder, preciso entender isso. Cada um dos dois tem uma maturidade, né, diferente, está em um estágio de vida dentro da empresa completamente diferente. Então, se a gente fosse trazer para a vida, né, para o ser humano, o Matheus hoje, ele é um bebê na empresa. Ele acabou de chegar, ele está nascendo hoje dentro da empresa, né? Então, se a gente compara com um bebê, o que um bebê precisa? Né? O bebê, quando ele tem fome, ele chora, aí você precisa ir lá dar comida para ele. O bebê ele não consegue nem dormir sozinho, né? Ele chora para dormir, aí você tem que ir lá fazer o bebê dormir. E eu tô ficando bom nisso, né? Eu tenho dois filhos pequenos lá em casa, tem a Clara e tem o Carlos Eduardo. A Clara está com 2 anos e 8 meses, o Carlos Eduardo está com 6 meses. Então, estou começando a ficar bom nisso, porque eu sei que quando o Carlos Eduardo chora, ele está querendo alguma coisa, ou é trocar a fralda, ou é colocar para dormir, né? Ou é mamar. Então, existe isso, né? Dentro da liderança também. Quando o liderado entra, né? Quando o colaborador entra na empresa, ele é comparado a um bebê. Ele tem uma questão de energia muito alta, né? Então, ele tem empenho, ele quer fazer as coisas, mas ele não tem competência, né? Ele não tem o conhecimento para fazer as coisas da maneira que é feita dentro da sua empresa. Então, ele não conhece a cultura da sua empresa, então pode ser que ele faça alguma coisa que é diferente do que é aquilo que é pregado dentro da sua cultura, né? Dentro da cultura da sua farmácia, e aí precisa ter um onboarding muito forte, né? Para mostrar como funciona a cultura da sua farmácia. Quais são os valores que a sua farmácia respeita? Qual é a missão da sua farmácia? Qual é a visão da sua farmácia, né? Então, isso tem que ser passado dentro de um onboard, porque ele é um bebê, ele não conhece a cultura da sua empresa. E aí tem que ser passado o processo das atividades que ele vai fazer. Por quê? Porque ele é um bebê, ele não tem a competência, ele ainda não sabe fazer a atividade. Então, você precisa dar todo o tipo de acompanhamento necessário e estar ali, né, o hands-on, colocar a mão na massa, estar lá junto com esse funcionário, porque ele está chegando hoje. Você contratou um vendedor, é um bebê, por mais que ele seja experiente, ele já vendeu, Eduardo, ele já trabalhou em outras farmácias, mas ele está entrando na sua farmácia agora, dentro do seu processo, dentro da sua farmácia, dentro da sua visão de empresa e de mundo, ele é um bebê. Então, você vai precisar acompanhar ele, não adianta chegar e largar ele lá, né? Não, ele já sabe vender, vai lá para o balcão e vende que você já sabe como é que faz. Aí ele vai lá e faz uma coisa errada, aí o cara, putz, isso aí era tão básico, né? Como é que ele errou isso? Bom, é básico para você, é básico para sua empresa, e aí, de novo, não é básico para ele, porque ele está chegando agora, ele está nascendo agora dentro da sua empresa. E aí, eu quero ter um pouquinho também da visão dos coaches relacionado a essa questão, né? Como que a gente se comporta com um bebê, né? Com um funcionário que tem uma maturidade baixa dentro da nossa empresa. Ale, fala um pouquinho para a gente, qual é o comportamento que o líder tem que ter quando chega um funcionário bebê, vamos dizer assim, dentro da nossa empresa? Legal, Edu. Muito bom, boas colocações. Eu acredito que todo líder precisa estar atento a isso, né? Porque a gente vê muito erro. Então, tem a clássica, né? Talvez você que está escutando a gente ou está vendo a gente no YouTube, talvez você já ouviu falar nessa frase, aonde muitas vezes você tem um ótimo vendedor, cara é fantástico, um vendedor extraordinário, você pensa, cara, esse cara tem que ser o líder, tem que ser o gerente aqui da equipe comercial aqui de vendas. E aí você pega esse gerente, cara fantástico, e pega esse vendedor e coloca ele como gerente. Está errado de colocar ele como gerente? Não, não está errado. O errado está em acreditar que ele, por ser um ótimo vendedor, ele vai ser um ótimo gerente. Então, ele tinha ótimas competências de vendas, isso não significa que ele vai ter ótimas competências de gerente. Então, sim, ele estaria, nesse momento, como vendedor, né, um nível, talvez o nível 4, a gente já vai falar sobre isso, um cara que tenha muita competência, mas ele passa para um nível onde ele entra como bebê, porque ele não entende das atividades, tarefas de um líder, o que ele precisa fazer. E aí, muitas vezes, você pede um ótimo gerente, pede um ótimo vendedor, porque esse cara provavelmente não volta mais. Então, você, líder, tem que estar atento a isso muito e entender que você precisa, primeiro, um dos passos, primeiro, é ter um perfil, certo? De entender quem é esse gerente comercial. Esse é um dos pontos principais que eu acredito que tem que ter como líder. Tem que saber, ele vai entrar como gerente ou vai estar num cargo X lá, indiferente, né? No caso que eu dei o exemplo do vendedor para o gerente,
nós temos que ter, claro, o perfil dessa função, o perfil claro desse cargo que você vai colocar essa pessoa. Entender as competências, entender que resultado esse cara tem que entregar, entender das competências técnicas dele também, certo? Então, alguns pontos importantes aí, como também ter metas claras. E você não pode esquecer também de quais são, como você listou as habilidades comportamentais e técnicas, é saber reconhecer essas habilidades, reconhecer essas competências técnicas. E entender que você, nesse momento como líder, você precisa dar o direcionamento. Porque ele é um bebê, ele não tem as habilidades necessárias. Você sabe como líder quais são as habilidades, mas ele não sabe exatamente, não tem elas desenvolvidas. Então você tem que direcionar esse cara. Você tem que apontar o caminho para ele. Isso é muito importante. Então, nesse momento, eu como líder, eu preciso ser um adulto, né? Vamos dizer assim, eu preciso ter a maturidade suficiente para poder direcionar esse bebê que está chegando na minha empresa, né? Legal, legal. Ale, vamos ver também um pouquinho aí da visão das cacás, né? Sobre essa questão aí do bebê, né? De que está nascendo, que está chegando ali na nossa empresa. Kaikida. Bom, quando ele chega na nossa empresa, é bem o que o Edu falou. Não adianta você achar que porque você contratou um vendedor novo, um farmacêutico novo, que ele já sabe fazer. Ele chegou na sua farmácia agora. Então, você como líder vai ter um pouco mais de trabalho com ele. Porque você vai ter que ensinar e mostrar como se faz. Por exemplo, o Edu deu um exemplo ali que tem um funcionário novo hoje. Ele, como líder, ele está ali supervisionando, mas ele tem uma pessoa que está ali pegando na mão e mostrando, você faz assim, por causa disso, disso, disso. Então, uma pessoa quando chega na nossa empresa, ela não tem o conhecimento de como funciona a nossa empresa, quais são as regras, quais são os processos. Então, tudo isso você vai ter que ir lá e mostrar o passo a passo de como faz. Dando exemplos de bons trabalhos, ela precisa saber o que é considerado um trabalho legal dentro desta nova empresa que eu estou. Isso é uma das outras coisas que essa pessoa precisa quando ela chega novo. Show de bola. E, Canunes, você, para a gente finalizar aí a etapa do bebê, né, para a gente passar para outra fase, qual é o comportamento ali que o líder, né, que o gestor não pode deixar de ter na hora que chega um membro novo na equipe dele? Quando chega um membro novo na equipe, seja um membro que veio de fora ou que ele está assumindo uma posição nova dentro da empresa, dentro da farmácia, a competência que o líder precisa desenvolver é realmente de ser bem específico, detalhar todo o processo, como a Karina falou, é pegar na mão, é fazer junto, é fazer uma vez para ele ver você fazendo, ver como que foi, ver qual foi a solução que você deu para determinado problema. Para quê? Porque ele vai se inspirar em você. Ele vai poder ver como você faz para fazer igual. Então, quanto mais detalhada a atividade tiver, quanto mais manuais, processos definidos, mais fácil vai ser treinar essa pessoa. Então, é realmente dar a direção, ensinar como fazer junto, acompanhar ali no detalhe. O bebê, se você deixa ele sozinho, ele vai e põe a mão na tomada, ele não sabe que não pode. E se a gente for ver um colaborador que está nesse estágio de maturidade, de desenvolvimento ali dentro da equipe, ele também tem determinadas coisas que ele não sabe. E o líder precisa estar ali para instruir. Edu, posso fazer um outro parênteses aqui? Passa. Você falou de onboarding. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um onboarding. O onboarding seria um processo de integração, de trazer essa pessoa para dentro do contexto da tua farmácia. Você realmente explicar ali tudo como funciona. O Edu falou isso, mas só para juntar as coisas e a pessoa entender a palavra em si, que talvez não faça parte da tua rotina. Então, é realmente detalhar ali como que as coisas funcionam dentro da farmácia, o que é aceitável, o que não é aceitável, e o que você espera daquela pessoa, assim como o treinamento técnico, que talvez ela tenha que desenvolver também. Show de bola, cara. Essa questão do onboarding é legal, né? Porque quando você faz isso, né? Você certifica que você tem um bom processo de onboarding. O que é o onboarding? É o colocar para dentro ali, né? Recepcionar o membro novo, recepcionar essa pessoa nova, seja ela nova mesmo, que está vindo, né, agora para a empresa, ou seja ela uma pessoa que foi promovida, né? Ela saiu, por exemplo, do entregador para o caixa.
pô, ela é nova naquela função. Então, o que é o onboard? O onboard é você se certificar de que você tem tudo o que precisa para que aquela pessoa desempenhe bem aquele papel. Então, quando você vai ter um filho, você certifica que você tem as fraldas, que você tem o berço, que você tem a mamadeira, que você tem a chupeta, você certifica disso. Então, você vai ter uma função nova, uma pessoa nova dentro da sua empresa, você se certifica de que você tem o computador, você se certifica de que você tem o jaleco, você se certifica de que você tem a caneta, você se certifica de que você tem os processos, o POP dessa função. Por quê? Porque ela vai precisar de tudo isso. Não adianta chegar, colocar ela no cantinho lá da farmácia e falar assim, espera aí, eu vou resolver umas coisas ali e já volto. Não vai funcionar, porque ela está começando e ela precisa de um direcionamento. Então, o grande papel do líder, do gestor, enquanto desenvolvedor de pessoas, nesse momento, nesse exato momento, é o papel diretivo. Ele tem que estar ali como um líder e falar assim, faz assim, faz assado, mostra como faz, mostra onde está escrito o processo. De fato, ele dá esse direcionamento e acompanhar o processo. Então, essa questão é muito legal para que o novo membro ele ganhe confiança, Porque o que vai fazer ele sair de bebê para uma criança, vamos dizer assim? Ele tem que ter confiança daquilo que ele está fazendo, Então, é um processo natural que, quando você faz o processo de liderança, com uma delegação bem feita, passa as ferramentas, passa toda a instrução, essa pessoa começa a fazer, a executar. E aí, ela faz uma vez, fez bem feito. O que ela precisa? De feedback. Igual a criança. A criança, quando faz bem feito, o que ela precisa? De um elogio. Aí, parabéns, muito bem e tal. Ela precisa de um elogio. Para quê? Para que ela saiba de que aquilo é, de fato, a forma correta de ser feitas as coisas. O funcionário é a mesma coisa. Ela fez da forma correta, parabéns, muito bem. Aí ela, opa, esse é o correto. Confiança. Aí ela faz de novo, correto, confiança. Aí você dá outro feedback, confiança. Então, para ela fazer correto, você precisa certificar de que a delegação, de que a linguagem está tudo bem feito. Você quer saber sobre delegação? Primeiro podcast foi sobre isso. Volta lá no podcast número 1, assiste ele, você vai saber como delegar. Aliás, inclusive, curte aí o vídeo, dá um joinha se você está gostando do conteúdo, se você está ouvindo ou se você está vendo e está gostando, dá um joinha. Se inscreve no canal, porque a gente faz conteúdo semanal. Então, se inscreve no canal para receber os nossos novos conteúdos. Então, para ele sair do nível 1 para o nível 2, do bebê para a criança, ele vai precisar de confiança. E aí, quando ele fizer as coisas que você deu para ele fazer, que você delegou para ele, e ele fez bem feito, você elogia. Aí, qual que é o problema, o cara tá lá, faz 10 coisas bem feitas, ninguém elogia. A hora que ele faz uma coisinha errada, todo mundo cai de pau em cima dele. Aí já era confiança. Aí esse liderado, ele nunca cresce. Ele nunca sai do bebê. Ele sempre continua ali no bebê, porque ele faz tudo bem feito, mas aí ninguém elogia. Quando ele faz uma coisa errada, todo mundo vai lá e descasca ele. Pô, eu fazer bem feito e fazer mal feito, não tem muito resultado fazer bem feito. Então eu vou ficar na minha, não vou fazer nada mais do que o combinado, não vou fazer nada mais do que estão me pedindo, porque se eu fizer bem feito, não vai mudar nada na minha vida. E se eu fizer a mais e errar, todo mundo vai cagar na minha cabeça. Então, eu vou ficar quietinho aqui, não quero aparecer, não quero ter problema com ninguém, vou fazer o mais ou menos. E aí entra o grande problema, das empresas de engajamento, que a Canunes e o pessoal pode falar mais sobre isso também nos próximos podcasts, mas a maioria das empresas, dos líderes, eles matam os bebezinhos ali na hora que eles entram na empresa, porque eles não se desenvolvem justamente por não criar confiança, e aí falha muito do líder, nesse processo de não dar a confiança que o liderado precisa para se desenvolver. Mas, enfim, vamos dizer que eu fiz tudo bem, dei direcionamento correto, instruí direitinho, elogiei, dei feedback quando tinha que dar, positivo, construtivo, não feedback, só feedback mesmo. E aí, esse bebê se desenvolveu. Ele saiu do bebê e foi para a criança. Estágio 2 ali do liderado. Canunes, o que a gente faz no estágio 2? Qual que é o comportamento do líder com o liderado nesse momento? Bom, Edu, você estava falando aí de gerar essa confiança. No segundo estágio, uma das funções que o líder precisa desempenhar é justamente trabalhar essa autoconfiança para que essa criança em estado de maturidade aí na liderança, ela possa se desenvolver. Por quê? É bem isso que o Edu falou. Quando a gente só traz o feedback,
a pessoa ela se retrai. Poxa, eu tô fazendo errado e tô tomando porrada, então não vou fazer mais. E fica ali, ó, tô aqui, paradinho. E a função do líder é justamente reverter essa situação. Incentivar, motivar, conversar, ouvir quais são as angústias daquele colaborador e entender, ajudar ele a mudar a visão que ele tem de si. Às vezes tem aquela história, né? Alguém confiar mais em você do que você mesmo. Às vezes esse liderado, ele tá precisando justamente disso. Que você, como líder, mostre para ele que você enxerga um potencial nele que às vezes nem ele mesmo tá enxergando. E com isso ele vai aumentando a autoconfiança e se permitindo fazer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de iniciativa. Para isso você precisa trabalhar a tua habilidade de dar a liberdade para ele exercer a função dele. Show, show. Essa questão de dar a liberdade é difícil, né? Os caras ficam com um pouco de medo e não vou deixar ele fazendo, ele vai fazer errado, ele não faz melhor que eu, ele não sabe fazer como eu sei que tem que fazer e tal. Eu não, né? Aí aquelas noias, né? Os sabotadores, enfim, assuntos aí para próximos podcasts, provavelmente. Kaiqueda, qual é o comportamento que a gente tem que ter com esse liderado agora, que ele é uma criança? Nessa fase de criança, você começa a explicar para ele o porquê ele faz aquilo. Então, você está ensinando ele cresceu um pouquinho. Então, você já vai explicar o porquê que ele faz aquilo. E como que você tem que fazer isso? Você continua tendo que ter muita clareza nos objetivos que você quer, onde você quer que ele chegue, nos planos de ação e sempre dar a decisão final por enquanto. Você não deixa ele tomar a decisão final, mas você vai puxar dele o que ele vai trazer para você entender como ele começa a pensar para ir aprendendo, mas você continua dando a decisão final. Você ainda não deixa na mão dele essa decisão de vou para cá ou vou para lá. Então, as grandes decisões ainda estão na sua mão nesse momento, mas você precisa guiá-lo e mostrar para ele o porquê ele faz aquilo, que é muito importante, né? Não é faz aí porque tem que fazer, é faz aí porque vai influenciar aqui, aqui, aqui. Então, ele já começa a entender um pouco mais com essa sua liderança, trazendo ele para entender o porquê ele faz aquilo. Show, show. A criança entra na fase do porquê, né? Por quê? Mas o funcionário, via de regra, nem sempre vai ficar questionando o porquê. E aí você tem a obrigação de falar para ele o porquê das coisas, para que ele entenda um pouco mais. Show de bola, cara. Ale, e aí, cara? O que eu faço com esse funcionário que agora é uma criança, né? Dentro daquele estágio de desenvolvimento ali. Muito bom, Edu. Acho que um ponto principal aí, claro que desde o do nível do bebê você já vai começar a fazer isso, dar uns pitacos, digamos assim, mas como ele é um bebê e o foco ainda está no nível anterior, né, que a gente foi falar no bebê, o foco ainda está em desenvolver competências, né? Agora, quando ele cresce um pouco, se torna criança, um dos pontos principais que todo mundo precisa dar atenção é trabalhar com ele e explicar, né, desenvolver ele em cima de um dos pontos principais é a cultura organizacional, principalmente valores. Porque quando o bebê sai e entra no nível de criança, ele precisa entender o que é certo e o que é errado. E aí você precisa dar essa direção como líder. E aí, claro, né? Em breve a gente pode falar sobre isso, sobre cultura. Você precisa ter valores claros na sua empresa, praticáveis, certo? E você direcionar, orientar ele com base nesses valores. É muito importante. E claro, além disso, né? Complementando um pouquinho o que a Ká falou, é envolver o teu funcionário na tomada de decisão e começar a envolver o teu liderado a resolver problemas. Então, como a Ká falou, a Kaiqueda falou antes ali, você no nível 1 lá, digamos assim, que é o bebê, você toma decisão. Aqui você começa a não só, você continua tomando decisão, como a Ká falou, mas você começa a conversar com ele, envolver ele. Então, é importante que você comece a envolver ele nas tomadas de decisão, baseado sempre nos valores da empresa. Isso é bem importante. Show de bola, Ale, show de bola. Essa questão da cultura, né, dos valores agora é muito importante mesmo. E aí, nesse estágio, né, de criança, é igualzinho na sua casa. Vamos lá. Primeiro passo, né, com um bebê, você praticamente faz para ele, né? Então, com um funcionário bebê, você vai fazer ali para ele, você vai pegar na mão, você vai fazer junto, você vai dar o direcionamento com ele ali. No estágio 2 ali, né, da criança, é mais uma orientação. Então, você já sabe fazer. Aí você vai fazer assim, assim, assado, por conta disso, 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 e a gente precisa desse resultado. Beleza? Beleza. Entendeu? Entendi. Faz. Aí, se precisar de ajuda, você vai dar ajuda. É um momento onde você tem que estar ali para dar mais apoio,
né? Você exige um pouco mais de você como fazedor, vamos dizer assim, do que no estágio 1. Mas você precisa dar mais apoio para ele nesse momento, porque pode ser que ele faça e erre, fique em dúvida. Então, você tem que estar ali para apoiar ele nesse momento. Só que essa questão da cultura ela é importante, porque nesse momento, o que acontece com esse funcionário? Ele está num nível maior de competência, né? Ele não é o cara que sabe tudo, ele não domina os processos da farmácia, mas ele tem mais competência do que ele tinha ontem. E aí, qual que é o problema disso? Esse cara pode começar a baixar um pouquinho o nível de empenho, né? Então, se você dá competência e não dá a orientação correta, o empenho vai caindo, porque o cara, eu já sei fazer, não tem mais desafio, eu já consigo entregar bem o negócio, eu já consigo vender bem, eu já consigo comprar bem, não tem desafio. Então, beleza. Aí ele não desenvolve, não cresce mais, não chega lá na adolescência, não chega no adulto, ele fica ali, para no tempo. Ou ele volta até para o bebê, porque às vezes você dá alguma coisa nova para ele, mas ele não tem o empenho de querer aprender aquilo da melhor maneira possível. Então você tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ter uma cultura forte, orientado para resultado, orientado para gestão de pessoas, orientado para aquilo que você acredita ser importante para a sua empresa. E aí você precisa ter muito claro os valores, né? E para onde é que a sua empresa, para onde é que a sua farmácia está indo. E aí você precisa disso aqui, ó. Pontos de contato com a cultura, né? Eu tenho aqui uma parede no escritório, resultado, marketing, ação, cultura, enfim, tem um monte de coisa aqui que é contato com a nossa cultura. Tem quadrinhos espalhados na sala, melhoria contínua, somos um time, contato com a cultura. Livro, a gente gosta muito de estudar, então tem que ter alguma coisa ali, tem exemplo, né? Eu estou sempre estudando, então a gente está dando exemplo, está arrastando a galera junto. E aí você direciona a ação das pessoas, torna mais fácil, né? A pessoa decidir o que é certo. Então, você tem que tornar fácil a ação do certo e tornar difícil a ação do errado. Como que você faz isso? Com exemplo, com orientações, com a cultura. E aí, nesse momento, é muito importante deixar claro. Se você ainda não sabe o que é cultura, não tem cultura na sua farmácia, não tem valores, aliás, cultura tem, né? Ela só pode ser intencional ou não intencional, mas que tem. Agora, se você nunca parou para conversar sobre os valores da sua farmácia com a sua equipe, coloca um comentário aí no chat, né? Manda uma mensagem para a gente, enfim, que a gente está aqui para te ajudar. Agora, se você já tem os valores da sua farmácia, legal, coloca aqui também nos comentários, né? Quais são os valores da sua farmácia? Comenta aqui com a gente, né? Deixa a gente saber. E aí a gente pode conversar por aqui também. Ou manda uma mensagem para a gente te ajudar a montar os valores aí da sua farmácia, tá? Mas é muito importante nesse momento, para ele sair do criança para adolescência, que ele saiba o que é certo e o que é errado, e aí que você direcione dando mais energia no dia a dia para que ele vá para o próximo nível, né? Porque senão ele vai parar ali, vai se acomodar ali e vai ficar parado. Então, nesse momento, é muito importante você dar apoio, você contar o que é certo e o que é errado e dar o porquê das coisas para que a pessoa entenda exatamente o porquê ela está fazendo aquilo. Por que é importante seguir o POP? Por que é importante fazer uma substituição, né, de receituário somente por produtos intercambiáveis? Por que é importante falar sobre o genérico? Por que é importante, enfim, por que é importante seguir o protocolo na hora da aplicação do injetável? Tem que dar o porquê, para que essa pessoa entenda e tenha clareza do que deve ser feito. Canunes, você quer falar? Eu quero. É porque é muito comum, você falou dessa questão de valores. Não faz parte do nosso podcast de hoje, mas eu tô aqui me coçando. Mandar mensagem pra gente falando que tem valores e tá só na tua cabeça não vale. Só não vale se toda a tua equipe tiver consciência e tiver realmente vivendo pelos valores. Se tiver só na sua cabeça, não vale, não funciona. Se você falar que tem valor e a gente ligar lá na farmácia e perguntar para todos os funcionários quais são os valores aí da sua farmácia e ninguém souber responder, você não tem valor nenhum, né? Tá todo mundo perdido, cada um vivendo pela sua cabeça e aí cada um vai para onde ele quer. E aí esquece esse negócio de valor. Que acontece muito, né? Demais. Só em 99% dos casos. Mas é tranquilo. Manda mensagem aí pra gente, a gente tá aqui para ajudar. Enfim, superamos a fase da criança, né? A gente deu orientação, a gente deu direcionamento, a gente conversou e deixou a cultura clara para todo mundo. E o líder estava ali para apoiar, dando feedback, elogiando, corrigindo o que precisava corrigir e apoiando, principalmente apoiando. Fomos para a adolescência. Caiqueda, como que a gente se comporta agora na adolescência com esse liderado, né? Agora chegou a hora de entender um pouco de que forma você ensinou o seu liderado.
e você precisa permitir uma certa autonomia no que ele vai fazer. Só que cuidado, porque você que ensinou. Então não adianta dar autonomia e depois ele faz alguma merda e você vai lá e tá, tipo, tá tudo errado. Ele vai traumatizar e vai voltar para trás. Então assim, lembra que você ensinou, você levou a cultura e agora você vai dar autonomia para ele tomar algumas decisões e resolver alguns problemas. E você, como dono, vai olhar qual é o problema que você vai colocar na mão dele para dar autonomia. Você não vai colocar uma super mega decisão, mas você começa a liberar algumas coisas para ele decidir. E muito importante, quando você faz isso, você, para esta fase, você precisa sempre perguntar para ele: como eu posso te ajudar? Você não vai mais dar, faça assim, faça assim. Você precisa ver se ele aprendeu o que você ensinou para ele na fase anterior. Isso é muito, muito importante. Show. Show de bola, cara. Ale, e aí, como que eu me comporto agora, nesse momento? Bacana. Bom, quando o liderado está no bebê e está na criança, né, passando esses dois níveis, eles estão num momento onde o foco bastante ali é aprendizado, né? Então ele está aprendendo. Quando ele passa para o nível aí já do adolescente, ele começa o fazer. Não que ele não esteja fazendo antes, mas o foco maior, talvez 80%, 70% do tempo, está em você como líder, você direcionar ele, certo? E ele está lá o que aprendendo. Aqui, como a Kaique falou, você começa a dar mais autonomia para ele. Então, ele começa a fazer mais, né? Então, ele já consegue fazer atividades e atingir metas sem precisar estar o tempo todo ali em cima dele. Então, é muito importante essa autonomia para que ele viva as experiências dele, né? Então, o colaborador é que ele precisa viver experiências. Por quê? Por que é importante isso? Porque a forma como a gente aprende, e vem isso lá do bebê, criança, né? Vai ser fazendo. A gente errando é que a gente aprende. Ah, Alexandre, mas então eu tenho que deixar o meu colaborador errar o tempo todo? Não necessariamente. É importante nesse momento você ter limites. Então é importante você ter até onde você pode ir como líder, delegar para ele, dar autonomia para ele, e até que ponto ele pode fazer aquelas situações e de repente errar. Claro que você não vai deixar o cara lá errar e, sei lá, perder 10, 20 mil reais aí, dar prejuízo para a empresa, né? Mas quando você determina isso, você pode determinar, por exemplo, com um contrato, né, com ele de resultado. A gente chama de alçadas também, né? Deixar as alçadas claras, até aonde ele pode ir. Então, isso é bem importante. E aí que nesse momento que ele sai da criança para o adolescente, se na criança você, líder e liderado, vocês conversam, mas quem decide é o líder, aqui já é um pouco diferente. Aqui você sobe um pouquinho de nível. Aqui vocês continuam conversando, mas a decisão já começa a ser em comum. Então você passa como líder a começar a perguntar para ele o que ele acha, será que esse seria o caminho ideal? Claro que você sabe qual é o caminho, mas dando direção para ele, conversando com ele. Então esse é um ponto bem importante, sempre com foco em desenvolver as habilidades dele. Show de bola, Ale. Canunes. É desafiador ficar como terceira pessoa, a quarta pessoa a falar, né? Porque as outras pessoas já falaram. Mas pegando um gancho, alinhando aqui tudo que já foi falado, é justamente essa questão de dar mais feedbacks, ouvir os feedbacks dele. Porque você, como líder, também tem que ter uma maturidade para poder ouvir e receber os feedbacks para que você também se melhore. E estimular que essa pessoa ela tenha as próprias reflexões dela, estimular que ela tome decisões, estimular que ela assuma mais riscos. Porque nesse nível, se você fez bem o teu papel nos outros níveis, como a Karina falou, essa pessoa ela já começa a ter mais autoridade, mais maturidade para agir pelos próprios pensamentos. E a tua missão é forçar, de uma certa forma, que essa pessoa pense por si só e traga soluções. Pergunte para que ela faça isso, para que ela resolva essa situação, quais são as soluções que ela te traz. E com isso você vai desenvolvendo para que ela comece a assumir mais riscos.
Show de bola, show de bola. Bom, aqui o pessoal trouxe aqui a questão da visão enquanto comportamento de líder, né? Eu quero trazer aqui os desafios que o líder pode ter nesse momento, tá? Porque é o seguinte, o grande lance é que a gente está treinando as pessoas o tempo inteiro. Então, você treinou o bebê a evoluir de bebê para criança, depois você treinou a criança, ela evoluiu para adolescente, e agora você está treinando o adolescente, né? Tudo que você faz é treinamento. Então, se o adolescente chegar com um problema e você resolver o problema para ele, você está treinando ele a sempre te trazer esse problema. Ou seja, ele nunca vai resolver problema, porque você treinou ele a trazer para você que você resolve. Então, não é isso que você quer. Então, você precisa devolver os questionamentos, né? Igual a Ká falou, o Ale falou, peraí, tô com um problema, legal, como é que resolve esse problema? Eu já sei que ele existe, agora como que a gente resolve? Deixa o cara pensar e ele vai resolver isso. Só que, muitas vezes você vai dar o direcionamento, e aí é um ponto que exige muito cuidado, muita atenção, porque esse ponto é perigoso. Quando a gente tem uma criança, a criança, às vezes você fala para ela ir para a esquerda, ela vai para a direita para explorar, né? Ela vai por curiosidade, ela não vai por maldade, vamos dizer assim. O adolescente não, ele já está com um nível de conhecimento legal, então ele já tem competência, ele sabe fazer, e aí ele quer provar isso para você a todo custo, né? E aí ele acaba até às vezes desafiando a sua liderança por conta disso. Você fala para ele, é para ir para a esquerda, eu vou para a direita porque eu vou mostrar para esse cara que se eu for para a direita eu vou resolver o problema e vou chegar mais rápido. Aí o cara pega, bate na mesa, né? Fica, pô, a farmácia é minha, sou eu que mando aqui nessa bagaça, não é para ir para a direita. Não é assim que a gente tem que reagir enquanto líder, né? Então agora é o momento de cuidado, porque você tem que estar ali para apoiar ele vai errar, né? Porque ele é um adolescente, adolescente gosta de fazer cagada, adolescente gosta de ser rebelde, né? Então você tem que entender que na cabeça dele, ele já tem conhecimento suficiente para ter autonomia total dentro do processo. E aí você tem que estar ali para apoiar ele no momento que ele errar. Lógico que ele não pode errar do ponto de vista do financeiro, te gerando prejuízo e tudo mais. Então, tem que dar os níveis de autonomia, né, as alçadas, como a Ale falou, para que ele saiba até onde ele pode ir. Ó, inclusive, dentro do processo de delegação, é assim que funciona. Até aqui, tá tudo bem. Passou disso aqui, você tem que falar comigo. Porque se acontecer um problema, o problema vai ser grande. E eu não quero que aconteça um problema grande, nem você. Então, a gente vai ter que conversar se chegar aqui nesse momento, né? Então, você está ali para apoiar as decisões dele, você está ali para apoiar os equívocos dele, mas você também está ali para impor os limites. Porque é isso que um líder vai fazer com um adolescente. Ele vai impor os limites. Cara, você sabe, você é bom, mas eu sei mais que você. Eu estou aqui para te desenvolver, eu estou aqui para te ajudar. Então, se chegar nesse ponto, você tem que falar comigo. Porque daqui para frente, qualquer passo que você der sozinho, a responsabilidade é completamente sua e aí a coisa pode ficar ruim. Então, a gente precisa conversar antes disso acontecer. Legal? Então, aqui é um momento de entender a cabecinha do adolescente, impor os limites e dar os apoios necessários para que ele se desenvolva, né, e se transforme num adulto. O último ponto, né, o último estágio desse liderado dentro da função dele. Porque como a gente já falou, inclusive aqui, se você colocar ele em outra função, ele volta para o bebê. Se você der para ele um novo desafio, uma nova atividade, ele volta para o bebê. E aí você tem que repetir o ciclo todo novamente. Mas antes, né, de repetir o ciclo, como que eu me comporto com um adulto? Ká Nunes agora, né? Ela ficou por última ali nas últimas duas. Agora ela vai começar para a gente, para ela trazer os insights dela. Mas assim, depois que eu dei todo o apoio, depois que eu dei feedback, depois que eu deixei claro como funcionam as coisas dentro da minha empresa, e esse liderado, ele se desenvolveu, né? Ele criou tanta confiança, ele criou tanta maturidade, tanta competência, que ele se desenvolveu, ele se tornou um adulto. Como que eu me comporto agora com esse liderado que é um adulto dentro da minha empresa, Ká Nunes? Show. Na fase adulta, essa pessoa, esse liderado, ele já tem um desenvolvimento a ponto dele executar as tarefas sem depender tanto do líder. Então, é a hora de realmente delegar, de dar mais atribuições, mais tarefas de confiança para que essa pessoa possa desenvolver sozinha, porque ela já consegue, pelo treinamento que já passou pelo bebê, pela criança, pelo adolescente, você já treinou essa pessoa a pensar e tomar decisões, a pensar e fazer as melhores escolhas. Então, você já confia mais nessa pessoa, nessa atividade específica. Se for passar uma outra atividade diferente dessa que a gente vem falando,
ela volta lá para a maturidade 1, volta a ser bebê. Então, para essa atividade que você vem desempenhando, desenvolvendo junto com a pessoa, ela já está mais pronta. Então, é hora de você delegar. E você só faz a questão de apoio. Ó, eu tô aqui porque você precisar, não abandone o colaborador, mas ele já está apto a tomar as decisões, a fazer as coisas da maneira correta, ele já está dentro da tua cultura, ele já sabe como as coisas funcionam. E para isso também, só complementando o que o Edu falou, é importante que você, como líder, você sempre busque se desenvolver, para que você possa também apoiar a tua equipe. E os dois cresçam junto, a farmácia cresça junto, porque a farmácia ela só vai crescer até onde você, o teu nível, permitir. Então, por isso que o Edu fala sempre de estudar, de se desenvolver, de estar ali se atualizando sempre. Show, cara. E aí acho que esse ponto é legal porque, assim, o liderado, ele é um reflexo do líder, né? Então, enquanto o liderado está vendo o líder crescer, o líder estudar, o líder melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa, o liderado, né, os liderados, eles se movimentam pelo exemplo, né? Então, por exemplo, eu já atendi um cliente que era 4 horas da tarde, ele saía da farmácia, deixava a equipe trabalhando e ia para o bar. Pô, esse é o exemplo que você está dando para sua equipe? Como que você quer uma equipe de alta performance? Se você não tem alta performance, você está fazendo um negócio que vai completamente contra qualquer tipo de coisa. Então, assim, qual é a mensagem que você passa para a sua equipe, né? Você está o tempo inteiro treinando as pessoas. Então, se você não se desenvolve enquanto líder, provavelmente seus liderados também não vão se desenvolver enquanto liderados, porque é a liderança, né? É que move o liderado. O liderado é um espelho, é um reflexo do líder. Caiqueda, e aí, você concorda com isso? Qual que é o meu comportamento? O que eu tenho que fazer com um adulto? Bom, nesse momento, o adulto, ele já consegue definir as metas dele. Então, você não precisa mais pensar que meta eu dou para esse cara. Ele vai te dizer qual é a meta dele, ele já vai saber desenhar o plano de ação e vai saber tomar a decisão. E você tem que estar ali do lado dele para oferecer para ele recursos adicionais se ele precisar. Porque você tem que continuar apoiando. Como líder, você nunca larga, abandona o seu liderado. E o que a Ká falou é muito importante, né? Um liderado seu, ele não é maior do que o seu nível de liderança. Então, se você não cresce, a sua equipe também fica ali limitada, porque você não consegue dar o exemplo que o Edu acabou de falar. Então, nessa parte é muito importante que ele já vai te ajudar em tomar decisões, ele vai te ajudar em muito mais coisas, mas você tem que estar sempre crescendo para que ele se inspire em você para também crescer mais. Se ele crescer mais que o dono, ele vai cair fora, né? É por isso que o liderado nunca vai ter um líder nunca vai ter um liderado que é melhor que ele, porque o cara vai cair fora correndo antes disso acontecer. Então, essa empresa aqui não proporciona aquilo que eu gostaria de ter. Essa farmácia aqui não é o lugar para eu crescer. Eu vou para o concorrente, enfim, eu vou abrir a minha, eu vou cair fora. Ale, e aí, meu amigo, qual comportamento que eu tenho que ter agora? Legal. Para complementar um pouquinho o que foi falado aqui, sobre essa parte de crescimento e tudo mais, um ponto importante que aí todas as lideranças, você que é líder, dono de uma empresa, tem que estar atento, foi falado, né? Você ser exemplo e crescer, né? Sempre se desenvolver. Não tem como você querer que o seu colaborador esteja no nível de maturidade aí 4, né? O M4, o que a gente chama aqui do adulto, e você estar no nível abaixo dele. Então, um ponto importante aqui, você como líder se desenvolver, você precisa estar, se você quer ter o colaborador no M3, né? No nível de adolescente ou de adulto, você precisa pelo menos estar como líder no nível de adulto também. Então não tem como você querer liderar a sua equipe estando no nível bebê, né? Ou no nível criança e querer que o seu liderado esteja no nível lá de adulto. Não vai funcionar. Então você precisa sempre ser o apoio, ser a pessoa que puxa o seu liderado. Então esse é um ponto bem importante para complementar. E aí lembrando, né? Se você, como líder, fez um bom papel, passou por todos os níveis, o teu colaborador chegou no nível de adulto, aqui ele vai estar alinhado com os valores, ele vai ter alto desempenho, ele vai ter altas competências. E aí um ponto que você tem que ter cuidado esse colaborador ele pode baixar de nível? Pode.
Ele pode sair, ele chegou no adulto, Alexandre, agora deleguei, né? E é importante delegar, mas deleguei agora ou delarguei, que já foi falado no episódio primeiro. Aqui você precisa de um ponto importante, é desafiar o tempo todo o seu colaborador, dentro do escopo das alçadas dele, né, das atividades dele, mas sempre estar desafiando esse colaborador para que ele consiga continuar como adulto e, claro, desenvolvendo novas habilidades. Então, esses são pontos bem importantes aí no nível de adulto, aí você como líder aí para o seu liderado. Show de bola, Lê. Valeu. Esse negócio do desafio é legal, né? Nesse momento, o cara ele já tem alta competência técnica e aí, se você deixar ele paradinho ali no cantinho, não dá nada novo para ele, nada a mais, ele vai cair fora ou simplesmente ele não vai fazer mais nada além do que ele deveria fazer ali no dia a dia, ele vai se acomodar, vai encostar a barriguinha ali no balcão da farmácia e acabou, tá? Então, esse cara precisa estar sendo desafiado. Então, qual que é o grande papel de um adulto, né? Como que você desafia um adulto se ele já fez tudo dentro da sua farmácia? Dá um bebê para ele cuidar, né? Larga um bebê na mão dele lá, faz, lógico, acompanhamento, dá o apoio, dá o direcionamento, mas coloca um desafio novo na vida dessa pessoa, porque senão ela vai sair fora ou ela vai encostar ali e não vai dar mais nada para a sua farmácia. E aí, quando você tem adulto, você começa a ter a possibilidade de ter uma farmácia autogerenciável, porque você só consegue ter uma farmácia autogerenciável com adultos no time, né, com maturidade alta, porque esse cara, ele coloca as metas, né, ele lidera as outras pessoas. Essa pessoa que está nesse estágio, ela tem a capacidade de gerenciar o seu processo. Então, você começa a sair do operacional e começa a ficar mais no estratégico a partir do momento que você forma pessoas para serem adultos dentro da sua farmácia. Então, você só consegue ter uma farmácia autogerenciável. Farmácia autogerenciável não tem nada a ver não fazer nada, né? É muito fácil, eu vou ter uma farmácia, eu não vou fazer mais nada. Mentira, você vai fazer coisa pra caramba. Só que, se você tiver adultos na sua equipe, você vai poder fazer coisas estratégicas. Aí você vai trabalhar duro na coisa certa, não trabalhar duro nas coisas erradas, né? Você tem pessoas trabalhando para você, aí você pode delegar, aí você utiliza o tempo das pessoas para agregar nos seus resultados. Então, você só consegue ter isso. O grande lance do adulto é isso, né? Você tem uma pessoa pronta para liderar a equipe que está ali abaixo dela, né? Então, você tem um líder para manter as coisas funcionando mesmo quando você está fora da sua farmácia. Porque se a sua farmácia precisa de você para funcionar, então ela não funciona, né? Porque se você se acidentar, ela acaba. Se você tirar férias, ela para. Então, eu canso de conversar com donos de farmácia que é o seguinte: você tirou férias do ano passado? Esse ano tirei. Pra onde você foi? Fui para tal lugar. Quantos dias? 15 dias. Você levou o computador para pagar boleto? Levei. Você ligou para a tua equipe todo dia para falar o que comprar e o que não comprar? Liguei. Você não tirou férias, você só começou a trabalhar em outro lugar, né? Então, uma farmácia autogerenciável, o dono tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de escolhas, né? Então, para você ter uma farmácia autogerenciável, você vai precisar ter pessoas no nível de maturidade de um adulto dentro da sua equipe, né? Então, essa é a parte mais legal de formar adultos. Você começa a ter pessoas que têm condições de gerenciar o seu processo e te ajudar a ter uma farmácia autogerenciável, né? Então, esse é o grande lance de ter adultos aí no seu time. E se você tem qualquer dúvida sobre esse processo, comenta aqui embaixo, né? Manda mensagem pra gente. Se você gostou também, comenta aqui embaixo, né? Esse podcast eu achei que ficou muito legal. Vários insights aqui já, até para ajustar o nosso processo, melhorar algumas coisas aqui. A gente sempre pode melhorar as coisas, né? E aí, gostaria de um comentário final aí da nossa equipe, né? Começando pela Caiqueda. Bom, o meu recado é: crie adultos. Você vai ter gente na sua equipe em todas essas fases, mas quanto mais adulto você tiver na sua equipe, mais você pode se dedicar para a parte estratégica, que é o que realmente vai fazer o seu negócio crescer. Show de bola, Cá Nunes. Meu recado final é: tenha um olhar diferente para cada pessoa da tua equipe, para que você realmente enxergue quem é que está ali, quais são as necessidades daquela pessoa e como que você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver para chegar nesse adulto que a gente tanto falou aqui. Show de bola, Ale. Cuide para você não ser o chato, você que é líder, não ser o chato e não rotular, né, seus colaboradores. Esse é um conhecimento que a gente passou aqui no podcast para você, para líder. Então,
A partir do momento que você assistir ou escutar esse podcast, cuide para não chegar, você fulano, você ciclano, você é bebê, você é jovem, você é adulto agora, você é criança. Isso não é para você rotular os seus colaboradores, é um conhecimento para você entender como você atua como líder em determinados níveis. Tá? Então, cuide para não ser o chato e não começar a rotular os seus colaboradores com esses níveis. Tá? Leve esse conhecimento para você, para aplicar e para liderar melhor cada um da sua equipe. Legal? Show de bola, Lê. Então, para te ajudar, né, a entender um pouco mais esse conceito e aplicar esse conceito dentro da sua farmácia, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você acessar e baixar uma ferramenta que é um quadrante, para você colocar ali onde é que está, né, cada membro da sua equipe. Ela hoje é um bebê, ela é uma criança, ela é um adolescente ou ela é um adulto, para você direcionar a sua liderança, né? Porque a liderança ela é situacional, vai depender muito de onde é que está os membros da sua equipe. E isso aí que o Ale falou é muito legal. Não rotule, porque a pessoa ela não é aquilo, ela está aquilo e depende de você como líder tirar ela daquilo e colocar ela no próximo nível. Só depende de você. E aí você também tem que ir para o próximo nível para que isso aconteça. Legal? Então esse foi o podcast 02, né? A segunda edição do nosso podcast. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e vai lá embaixo também e clica lá para pegar o material para você listar onde é que está a sua equipe. E conta com a gente para ajudar também a evoluir aí a sua equipe e a sua farmácia e transformar ela em uma farmácia autogerenciável. Até o próximo podcast. Um abraço!